Olá, eu sou Carla Spotorno, jornalista do Broadcast, e esse é o programa Cabeça de Gestor. Hoje eu recebo Leandro Busquet, que é sócio da 20 Partners, uma gestora independente com mais de 30 bilhões de reais sob gestão. O Leandro é o sócio responsável pela área de real estate e a gente vai conversar sobre fundos imobiliários que cresceram muito agora no ano de 2019 e a gente quer saber as perspectivas aí para o segmento em 2020 e também quais são os riscos para esse crescimento e para o desenvolvimento dos fundos. Leandro, eu queria começar te perguntando que o negócio de fundos cresceu muito em patrimônio no mercado, cerca de 40%, o número de cotistas mais do que dobrou, tem mais de 500 mil de cotistas aí em fundos imobiliários hoje, mas dentro da 20 ainda não é um principal negócio, né? Responde por cerca de 10% do total sob gestão, né? Eu queria entender se é um segmento que deve crescer mais, tomar mais corpo dentro da 20 e como é que vocês veem aí 2020? Nós, na 20 nós temos hoje 8 áreas de negócio, né? Então, eu diria que a área imobiliária está dentro da média da contribuição das demais áreas, um pouquinho abaixo, mas de fato é uma das áreas que mais cresce em termos de AUM, né? Esse ano de 2019 a gente cresceu quase 1,5 bi em termos de AUM. E as perspectivas para 2020 são muito positivas e muito animadoras para nós, né? Acho que esse é um mercado que, como você colocou, se desenvolveu muito nos últimos 2 anos, principalmente no último ano, sobre todas as métricas, quando você olha para o número de fundos, quando você olha para o número de investidores, que saiu de 100 mil investidores há 2 anos atrás para mais de 500 mil agora. O volume de negociação diária, então a liquidez desse mercado cresceu muito, né? O que eu acho que é uma coisa muito positiva e saudável. E é importante até para fixar, para o investidor não se machucar quando estreia nesse mercado. Isso é super importante porque, né, o investidor precisa ter uma porta de saída, vamos dizer, larga o suficiente caso ele precise, né? Então, acho que liquidez é um quesito super importante, não só para o investidor pessoa física, mas principalmente, talvez, para a nova etapa que a gente deve enxergar nessa indústria de fundos imobiliários, né? Que a gente já começa a ver, um movimento que a gente já começa a ver e que a gente vai provavelmente ver se consolidar a partir de 2020, que é a presença cada vez maior de investidores institucionais investindo em fundos imobiliários, né? No caso do institucional tem uma questão de regulamentação assim, da área, né? De por que eles não migraram tão fortemente, digamos, como a pessoa física, não tem? Não tem, na verdade, a pessoa física tem um benefício fiscal na distribuição de rendimentos, né, que é isento, mas quando você compara a alternativa de investir numa companhia aberta de imobiliária ou num fundo imobiliário, o fundo imobiliário ainda, independente do perfil do investidor, se pessoa física, fundo de pensão, fundo de equities, ou fundo multimercado ou estrangeiro, ainda é mais eficiente quando você olha a cadeia toda, né? Do real que é gerado de receita de aluguel ao real que é distribuído para o investidor. O fundo imobiliário é um veículo muito mais eficiente, independentemente do perfil do investidor, sendo pessoa física ou não. É que o institucional ele não tem um incentivo a mais, né, para ir para o imobiliário, diferentemente da física, né? Eu acho que não tem um a mais, mas quando ele compara com a alternativa que ele tem, que é investir em ações de companhias abertas, é mais eficiente, é mais vantajoso. Acho que uma das questões que acabava sendo uma barreira para que os investidores institucionais entrassem mais pesadamente nesse mercado era exatamente a liquidez, né? E como a liquidez está crescendo muito, numa velocidade muito grande, hoje você vê alguns dos fundos mais líquidos, os fundos imobiliários mais líquidos, já tem mais liquidez do que algumas companhias. Quando você olha o IFIX, você pega lá os 4 ou 5 fundos mais líquidos do IFIX e compara com o IMOB, que são as companhias abertas do setor imobiliário,
vários dos fundos imobiliários já têm uma liquidez maior do que algumas das companhias imobiliárias. É uma largura de porta boa para o institucional entrar, quando ele quiser sair, né? Agora, mais do que a liquidez corrente, a derivada é uma derivada muito positiva, porque a liquidez está aumentando mês após mês numa velocidade muito grande. Sim. Tem uma questão que está em processo, que é a questão do institucional, do fundo de pensão não poder ter os ativos imobiliários, né, investir diretamente, né? Você acha que isso é um acelerador para essa segunda etapa aí dos fundos imobiliários que você está falando? Pode ser. É uma questão aberta ainda, né? Eu acho que teve uma regulamentação dos fundos de pensão, uma norma que foi editada em 2017, que vedou o investimento direto em imóveis por parte dos fundos de pensão e, mais que isso, estipulou um cronograma de 12 anos para que os fundos de pensão pudessem se desfazer de suas carteiras imobiliárias, né? Essa segunda parte está em discussão e possivelmente vai até mudar. Mas a primeira parte dessa nova regulamentação, ela permanece. Então, novos investimentos, os fundos de pensão, provavelmente, no setor imobiliário, eles vão fazer através de fundos, né? Então, sem dúvida, isso gera um efeito catalisador grande. Os fundos de pensão têm todo um rito processual para aprovar suas políticas de investimentos que demora tempo. Então, vários dos grandes fundos de pensão, só agora, recentemente, que aprovaram fundos imobiliários dentro das suas políticas de investimento, então isso é um processo, né? Estão começando a analisar, estão começando a estudar, aprovar aí individualmente cada gestor e cada fundo, né? Tem um processo de diligência que é feito também pelos fundos de pensão, e a partir daí eles vão estar mais ativamente no mercado, mas a gente já enxerga alguns fundos de pensão bem ativos no mercado de fundos imobiliários. Essa segunda perna aí do crescimento de fundos imobiliários, vocês estimam que deve crescer em quanto, assim, o patrimônio? É difícil dizer, assim, quando você olha o tamanho do bolso dos institucionais, ele é até maior do que de pessoa física, né, potencialmente, né, para investimentos alternativos. Então, você poderia ter um crescimento em termos de volume até maior do que a gente enxergou nos últimos 2 anos, né, com a entrada desse novo perfil. Até porque a migração de pessoa física é um processo que está só no começo ainda, né? Então você tem o efeito de pessoa física migrando de renda fixa para outros investimentos alternativos, e fundos imobiliários é um dessas possibilidades. E esse é um movimento que só começou, né? Você ainda tem 70%, 80% da poupança das pessoas em renda fixa. Sim, eu acho que o resultado de Ibovespa em 2019 é um acelerador aí para a pessoa física continuar agora em 2020 migrando, né, da renda fixa, que quando a gente olha a indústria de fundos, 5 trilhões de reais, mais da metade disso continua na renda fixa e uma boa parte na renda fixa pagando menos que o CDI, né? Então acho que a migração deve acontecer. Eu quero entender assim o risco para todo esse processo e voltando a olhar a pessoa física. Um dos grandes motivadores dessa migração do investidor, do poupador, foi a Selic baixa. A gente tem a previsão de Selic encerrar o ano aí num patamar historicamente baixo de novo, né? Um susto na inflação, uma subida na Selic, você acha que pode ser, é um risco importante para o crescimento desse poupador, para a fixação desse poupador nesse mercado? Acho que sem dúvida, acho que qualquer ativo de renda é muito impactado pela taxa de juros. Então, se você tiver um movimento de elevação da taxa de juros, especialmente se for uma coisa inesperada e repentina, isso pode ter um impacto na precificação. Mas eu acho que hoje a indústria está muito mais bem preparada para absorver eventuais impactos. Primeiro porque a maioria dos fundos eles contam com gestão ativa de gestores que estão habilitados para fazer isso. A liquidez é muito maior, então essa questão da porta de saída ela é muito mais, vamos dizer, confortável, digamos assim. E acho que tem um outro aspecto, é que nós estamos apenas entrando no início de um ciclo de recuperação da indústria imobiliária. Né? Então,
os ativos que compõem as carteiras dos fundos imobiliários, eles tendem a performar melhor. Os aluguéis vão subir, a vacância vai diminuir, os resultados dos shoppings tendem a ter uma performance melhor em todos os segmentos, né? E isso vai ter um impacto na renda gerada pelos fundos imobiliários, nos resultados distribuídos pelos fundos imobiliários. O risco se dilui um pouco, visto que são várias frentes, né? Exatamente. A melhora do próprio interna do segmento, que está nesse nível, né? Nessa fase, digamos, do ciclo, mas também a recuperação da atividade econômica. Aí quando olha shopping, né, a possibilidade de consumo das famílias melhorar também no né, 2020. Exatamente. Acho que a gente está aí vendo a economia começando a retomar. Esse impacto ainda não foi sentido, então toda a valorização que a gente enxergou no mercado de fundo imobiliário, ela teve muito o impacto da redução de taxa de juros e ainda pouco impacto de melhoria de fundamento. Olhando para frente, a gente vai ter pouco impacto de redução de taxa de juros, porque a gente já está num patamar que dificilmente a gente vai enxergar novas quedas significativas. Mas, por outro lado, no fundamento a gente espera uma melhoria, porque nós estamos agora retomando o crescimento da economia e isso tem impacto, obviamente, nos mercados imobiliários. Sim. O fundo de shoppings de vocês, da Vinci, ele está entre os 10 mais negociados na B3 hoje. Você acha que isso acontece porque esse poupador, ele entende um pouco melhor o que é o ativo do fundo? Ou seja, ele entra no shopping e pensa, puxa, sou cotista, tem um pedacinho desse shopping aqui, ou não tem essa questão dessa materialidade? Acho que isso é uma realidade para qualquer fundo imobiliário, né? Acho que o fundo imobiliário... E que fala num galpão industrial, puxa lá num Valinhos. Perfeito, mas eu acho que uma dos grandes atrativos do fundo imobiliário enquanto veículo é justamente a possibilidade do investidor tangibilizar o ativo, né? Obviamente, se tratando de escritório e shopping pode ser um pouco mais fácil, mas o conceito é o mesmo, né? Agora, o que eu acho que explica a maior liquidez, ou os fundos que têm maiores liquidez, está muito mais ligado, talvez, ao perfil da gestão, uma gestão mais ativa. Então, os fundos que são fundos de gestão ativa são os que sempre figuram com maior liquidez no mercado. E um bom trabalho de relação com investidores. Eu acho que isso é outra coisa que é importante, né? Eu acho que nessa, vamos dizer, nova fase da indústria de fundos imobiliários, o investidor pessoa física está muito mais demandante de informação de qualidade, está muito mais atento, está muito mais curioso, está muito mais questionador. E os fundos ou as gestoras que fizeram um bom trabalho de comunicação, com relatórios detalhados, mas ao mesmo tempo de fácil entendimento, ou explorando outras formas de comunicação, podcasts, de forma a falar com esse público de uma maneira mais direta, acabaram tendo como prêmio uma liquidez maior nas cotas, né? Então, acho que quando você olha a lista dos fundos mais líquidos, eles têm essa característica. Em geral, são fundos de gestão ativa, e com uma boa multiativos e com uma boa, vamos dizer, comunicação de relação com investidores. Sim. Hoje vocês têm 3 fundos, né, listados, né? Sim. O de shoppings, o de logística e o de escritórios. Sim. E vão lançar um que é um FOF, lançam em 2020, né? O fundo, o FOF já existe, mas ele não é listado. A gente tem planos de, no ano que vem, eventualmente, se o mercado for possível, ano que vem também. Em 2020 Exatamente. agora. E aí, mas ele já fez captação, ele já para investidor na 476, é isso? Exatamente. Na verdade, ele está com uma oferta 476 em aberto nesse momento. Vocês estão em período de silêncio, Estamos inclusive, em período de silêncio, agora. não podemos dar detalhes sobre ele. Sim. Mas ele está, nesse momento, numa oferta 476, mas é para investidor qualificado e um grupo restrito de investidores, como é uma oferta 476. Lá na frente, a gente... Pretende fazer o IPO. Como a gente
sempre faz, a gente vai, se tiver a possibilidade, fazer um IPO. E vocês estão estudando, não sei se pode falar isso, mas estão estudando para o primeiro trimestre de 2020? Eu não posso falar isso. Ah, tá bom. Não estamos estudando, mas se tivéssemos, eu não poderia falar de qualquer maneira. Tá certo. Além desse FOF que vocês estão, tem algum outro produto em estudo, um fundo só de papéis? Esse FOF vai investir em papéis também? Sim, falou, né? ele vai investir em cotas de fundos imobiliários e também ele pode ter até 50% da carteira em CRIs. Eu acho que a gente está sempre atento a novos segmentos. Eu acho que a partir do ano que vem a indústria de fundo imobiliário vai estar madura para novos segmentos. Então, novos segmentos residencial? Pode ser residencial, pode ser hotel, pode ser data center. Nos Estados Unidos, os 10 maiores REITs, né, que são os equivalentes aos nossos fundos imobiliários, você tem vários que são ou REITs de data center ou de torre de celular, por exemplo, que é um segmento totalmente novo que não tem aqui no Brasil. Agro pode ser uma possibilidade. Eu acho que tem acho que todos os segmentos que têm uma boa perspectiva de geração de renda e de valorização com base imobiliária, né, que você tem um imóvel como lastro, eu acho que são candidatos a virarem healthcare, student housing, senior housing. Quer dizer, você olha para o mercado nos Estados Unidos, você tem uma variedade enorme de fundos imobiliários. É muito mais diversificado do que aqui, né? Agora esse aqui ano você até tem a diversificação. Em agro, né? Mas... pois é, você tem, eu acho que iniciativas em quase todos esses segmentos, mas ainda não em volume suficiente. Eu acho que todas essas iniciativas tendem a crescer a partir de 2020. Sim. E só uma última pergunta, a gente viu ao longo do ano muitos fundos sendo lançados, fazendo IPOs, mas nem todos tiveram um sucesso, assim. O que você acha que é em captação, né? Alguns extrapolaram o objetivo e outros não conseguiram sequer colocar tudo que foi ofertado. Qual é se tivesse que falar um diferencial, assim, é o distribuidor, é a comunicação, Acho que é uma combinação de fatores, é difícil dizer, eu acho que cada caso deve ter tido a sua razão, mas eu acho que hoje o investidor está muito atento, hoje o investidor busca, primeiro, fundos com gestão ativa, o investidor busca uma coerência entre a estratégia de investimento do fundo e a carteira e o portfólio. Não adianta dizer que eu quero comprar galpão e eu estou investindo em hospital, né? Sim. Então, vou fazer um exemplo extremo. Então, o investidor está demandando isso. Nas ofertas, em geral, o investidor tem estado bastante reticente em dar cheque em branco para o gestor. Então, existe uma demanda para pelo menos você ter aí ativos já identificados ou previamente negociados, com o maior número de detalhes possível sobre o que é o uso dos recursos que estão sendo levantados na oferta. Então existe essa preocupação, essa demanda. Então fundos que eventualmente deixaram de cumprir algumas desses quesitos podem, ou escolheram um distribuidor que tem menos capacidade, menos capilaridade para colocar as ofertas, isso eu acho que pode ter tido menos sucesso. Pode, né? Mas é difícil dizer qual foi a razão principal. Acho que em cada caso você tem razão específica. E nunca é um erro só, né? Nunca é um erro só. Qualquer acidente aéreo sempre são uma série de fatores. Exatamente. Leandro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, a gente encerra aqui o programa Cabeça de Gestor, que toda primeira terça-feira do mês convida um gestor de fundos para falar sobre essa indústria de mais de 5 trilhões de reais sobre gestão. Muito obrigada e até a próxima.